bem, nós estamos na nossa série Corra, Não Pare até Terminar. Na nossa primeira ministração, nós falamos sobre, o nosso tema foi uma igreja de cansados. A Bíblia diz que os cristãos da carta aos Hebreus estavam espiritualmente cansados. E nós vimos aqui na nossa primeira mensagem 7 sinais de que você pode estar espiritualmente cansado. Se aqueles sinais estão acontecendo na sua vida, conforme a carta de Hebreus, é porque o cansaço espiritual está começando a vencer você. No domingo passado nós falamos sobre o tema Estamos sendo observados, porque o escritor aos Hebreus no capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem são as testemunhas? São os personagens de Hebreus capítulo 11, onde tem uma lista de personagens que nós popularmente começamos a chamá-los de heróis da fé. A história daqueles personagens, aquilo que eles fizeram, os desafios que eles enfrentaram e venceram, para correr até o final, o escritor está dizendo, são como nuvens de testemunhas na arquibancada da história, nos observando. E eu usei aqui o exemplo dos atletas, os ex-jogadores de futebol, que foram campeões mundiais, e que nessa Copa do Mundo estava ali no camarim, assistindo a atual seleção jogar, e eu até disse, eu ficava imaginando o que eles estavam pensando, depois de serem super campeões como foram, observando os jogadores atuais jogando. Assim também, queridos, são aqueles que vieram antes de nós e que correram até o final a sua carreira e que não pararam. Nós estamos sendo observados pela história desses queridos irmãos. Então, o nosso tema de hoje, pode passar ali, é Entre em Forma. Qual é o nosso tema? Entre em Forma. E eu já quero perguntar, você está em forma para a corrida da fé? Para a corrida da fé, gente. Para a corrida da fé. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vai ser projetado ali. Todos nós vamos poder ler na mesma versão. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Olhando ali para o telão. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler mais uma vez? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Um pouquinho mais de retorno, por favor. Então, quero falar hoje sobre a importância de estarmos em forma, com o nosso condicionamento espiritual em dia, para corrermos a carreira da fé. Nenhum atleta de alta performance, ele vai conseguir ser campeão dentro da sua modalidade, se o seu condicionamento físico e mental não estiver alinhado para a competição. Há muitos atletas que fisicamente eles estão bem, mas mentalmente eles estão afetados. E nós vemos todos os dias atletas que estão enfrentando momentos difíceis na sua vida mental, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, e o quanto isso interfere no seu desempenho e na sua performance como atleta. Nós já vimos muitos atletas com potencial extraordinário, mas que nunca conseguiram ir muito longe, porque não estavam em plenas condições para que pudessem ser
campeões. A história dos esportes, ela está repleta de exemplos de atletas que tinham uma carreira extraordinária, mas que na prática as suas carreiras não foram tão longe quanto os seus talentos. O que significa que não basta apenas ter talento. Talento é apenas uma parte da equação. Além de ter potencial, além de ter talento, todo atleta precisa estar em condições de competir na modalidade a qual ele se propôs ser atleta. Mas por que isso acontece? Com exceção das fatalidades, alguns atletas morrem, outros sofrem acidentes que os impedem e interrompem muitas vezes muito cedo as suas carreiras. Quantos atletas que nós até hoje lamentamos, até hoje sentimos, choramos. Quem é da época aí de 1994, eu me lembro que no dia 1º de maio, logo de manhã, era meu aniversário, a primeira pessoal que me encontrou, antes de me dar parabéns, estava todo mundo chorando porque o Ayrton Senna tinha morrido. E aquilo para nós foi um impacto muito grande, porque as manhãs de domingo sempre eram marcadas com as corridas de Fórmula 1, e o Ayrton Senna representava naquele momento aquilo que o Brasil tinha de bom e podia oferecer também para o mundo. Com exceção dessas fatalidades, nós vamos observar que muitos atletas, eles têm as suas carreiras interrompidas precocemente. Por quê? Preste bem atenção. Porque a sua vida fora do ambiente esportivo não é condizente e coerente com aquilo que ele vive dentro do ambiente dos esportes. Todos nós já vimos esse filme se repetir muitas e muitas vezes. Por exemplo, jogadores de futebol que dentro de campo são verdadeiros craques, mas fora de campo são verdadeiros desastres. Dentro de campo são verdadeiros craques, mas fora de campo são verdadeiros desastres. E vai chegar um momento que essa incoerência do que ele é aqui dentro do campo e o que ele é lá fora vai prejudicar a sua carreira. Porque todos os atletas que são campeões e que terminam bem, eles sabem que a sua vida fora do ambiente esportivo é uma extensão do que ele é dentro e vice-versa. O que isso quer dizer? Que se eu e você também queremos vencer na vida cristã, vencer na vida espiritual, nós não podemos ter duas vidas, nós não podemos ter vida dupla. Nós não podemos ser craques espiritualmente aqui dentro da igreja, na hora do culto, na hora do louvor e na hora da oração, e sermos um desastre no nosso dia a dia, porque a verdadeira carreira da fé, ela não é corrida aqui é o centro de treinamento. A verdadeira carreira da fé é corrida no dia a dia, amém, queridos? E aquilo que você recebe aqui dentro tem que ser levado para o dia a dia na sua maratona espiritual. Em algum momento, se as duas vidas forem vividas de maneira separada, isto vai afetar a vida do atleta. E na vida espiritual também é assim. Por que esses atletas não foram longe? Porque eles permitiram que os excessos, eles permitiram que repita comigo, eles permitiram que os excessos afetassem o seu desempenho como atleta. Os excessos foram fazendo um dia, 2 dias, 3 dias, aquilo que era uma exceção começou a se tornar uma regra. E a frequência com que eles foram permitindo com que esses excessos acontecessem,
Esses excessos foi afetando o desempenho deles. E eles foram tão longe, permitindo que os excessos afetassem o seu desempenho, que chegou um momento em que eles não conseguiram mais voltar a ter o mesmo desempenho. Vocês já viram esse filme antes? Atletas extraordinários, mas que foram permitindo que os excessos fossem tomando conta do seu estilo de vida, da sua maneira de ser, da sua maneira de viver, da sua maneira de pensar. Alguns começaram a permitir esse excesso, por exemplo, no momento em que foram lesionados, no momento de vulnerabilidade, e quando tiveram que retomar a sua performance, viram que aquilo custaria para eles tão caro, que eles optaram por desistir da carreira. Eles escolheram desistir da carreira do que pagar o preço de voltar a ter o mesmo desempenho. Nós vimos atletas brasileiros que eles foram tão longe nos excessos, que eles tinham potencial, tinham saúde, tinham idade, tinham o seu clube para lhes dar todo o suporte. Mas eles foram tão longe nos excessos, que eles disseram: eu prefiro parar do que ter que pagar o preço de me condicionar novamente para competir. Irmãos, como pastor, ao longo do meu ministério, eu tenho visto muitos cristãos permitirem excessos na sua vida, permitirem coisas que acontecem na sua vida e que vão tirando deles a sua intensidade espiritual, que vão tirando deles a sua performance espiritual. E isso acontece muitas vezes em momentos de vulnerabilidade espiritual. Assim como atletas permitem excessos em momentos em que são lesionados, muitos cristãos permitem excessos na sua vida em momentos de luta, de vulnerabilidade espiritual. E eles vão permitindo que esses excessos dominem, tomem conta da sua vida, do seu desempenho, da sua espiritualidade, da sua vida de oração, da sua vida de jejum, da sua vida de leitura bíblica, da sua vida de santidade, da sua vida de compromisso, da sua vida ministerial. E eles vão tão grandes se envolvendo com esses excessos, que eles não conseguem mais voltar a ter o mesmo desempenho espiritual que eles tinham na sua carreira, na sua vida e no seu ministério. E alguns inclusive estão parados na fé, estão parados no seu ministério, e alguns infelizmente decidiram até abandonar Jesus, porque não conseguiram mais voltar a ter as condições espirituais para se manter focado na carreira que lhe estava proposta. Se há alguém aqui nesta noite que está espiritualmente cansado, talvez você está lesionado espiritualmente, e isso tem feito com que você se envolva com alguns excessos que tem tirado de você a sua intensidade espiritual. Nessa noite o Espírito Santo quer curar a sua vida em nome de Jesus, para que você retorne a ter alta performance espiritual para correr a carreira que Deus tem para a sua vida. E quais são os excessos? O autor de Hebreus, ele chama esse excesso de duas coisas. Ele vai chamar de peso e de pecado. Você pode repetir comigo? Quais são os excessos? Peso e pecado. Por isso é que ele está dizendo: porque nós temos uma carreira para correr, porque nós temos uma trajetória para cumprir, não permita que os excessos te peguem. Porque ele está dizendo: livre-se de todo peso e de todo pecado que
tão firmemente quer se apegar em você. E nessa noite, essa é a tônica do que eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Existem coisas, meus irmãos, ele está falando ali de duas coisas: primeiro de peso, segundo de pecado. Existem coisas que não são pecados, mas elas são pesos. Existem coisas que para um cristão até pode não ser pecado, mas se torna um peso. E quando você permite que pesos, que excessos comecem a vir sobre a sua vida, esses excessos eles começam como o que, gente? Peso, repita, como? Peso. Você já ouviu a palavra excesso de peso? Atleta com autocompaixão ganha o quê? Ganha o quê? Nada. Nada. Nós vivemos numa geração de porcelana. Esses jovens, não é os jovens de hoje, é quem está vivo. A gente tem muita autocompaixão. Os filhos, parece assim uma boneca de porcelana, não pode. Se cair, machucar, chorou, entendeu? E aí a gente vai criando um pessoal fraco. Entendeu? Vai criando umas ameba. Que não aguenta pancada nenhuma da vida. Ai, coitadinho. Coitadinho? Vai criando uma geração de coitadinho para você ver até quando você vai ter que dar mamadeira para o coitadinho. Ou para a coitadinha. Se você quer ganhar, você tem que ter autossacrifício. Está me entendendo, gente? Olha o que diz 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta, alguns atletas, sim ou não? Todo atleta, de tudo, o quê? Se abstém. Você quer ser atleta? Sim, tem que ter autossacrifício. Quer ser atleta? Sim, tem que se abster. E eu vou dizer uma coisa: você quer ser crente? Sim ou não? Você tem que se autossacrificar. É o que Paulo está dizendo. Se você quer servir a Deus, tem que ter abstenção. Você tem que aprender a se abster. Você tem que aprender a se autossacrificar, porque é isso que está te matando, é você ter autocompaixão, e você ficar fazendo o tempo todo a tua vontade, e aquilo que a tua carne quer, e a Bíblia diz que aqueles que vivem na carne, não podem agradar a Deus, porque o caminho da carne é morte, é morte. O apóstolo Paulo está dizendo: todo atleta de tudo se abstém, só que ele se abstém para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Se os atletas se abstêm para ganhar uma medalha, nós vamos nos abster para ganhar o prêmio do Senhor Jesus na eternidade. Olha essa foto aí. Você conhece ele? Quem conhece? Michael Phelps foi o maior nadador de todos os tempos. Não somente isso, mas ele é considerado o maior atleta olímpico de todos os tempos. Michael Phelps, olha alguns números dele. Ele foi o único atleta a ganhar 8 medalhas de ouro na mesma Olimpíada.
8 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Ele quebrou 37 recordes mundiais. 37 recordes mundiais. Chegou um momento que ele quebrava o recorde dele mesmo. 37 vezes ele quebrou o recorde mundial de natação. Ele ganhou 19 medalhas. Um super campeão. Mas ele ganhou vivendo uma vida boa, sim ou não? Tranquilo. Era só se atirar e sair nadando, sim ou não? Não. Como é que ele fez isso? Dieta e treino. Dieta e treino. Só para você ter uma ideia, ele passava 6 horas por dia dentro da piscina. 6 dias por semana. 6 horas por dia, 6 dias por semana. Mas ele deve ter feito isso aí por uns 4, 5 meses. Não. Michael Phelps nadava 6 horas por dia, 6 dias por semana, durante 12 anos. Por que ele fez isso? Porque ele queria ser campeão. Perguntaram para ele numa entrevista como era o estilo de vida dele, ele dizia: a minha vida é comer, nadar e dormir. Comer, nadar e dormir. O dia que ele parou de fazer isso, ele começou a ter dificuldades. Você acha que ele queria nadar todos os dias, 6 horas? Sim ou não? Você acha que tinha dias que ele não queria ficar em casa e não nadar? Você acha que depois de ter ganho já muitas medalhas na primeira Olimpíada dele, você acha que ele não teve vontade de dizer: eu já ganhei um monte de medalha, eu não preciso ganhar mais? Você acha que muitas vezes ele não pensou em começar a beber, sair, ir para a farra, fazer um monte de coisa? É óbvio que ele pensou em fazer tudo isso. Agora, ele foi alta performance durante 12 anos. Por quê? Porque ele sabia que não é como você começa, é como você termina. E eu não vou parar enquanto não terminar. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar aquilo que Deus começou na tua vida, meu irmão. O atleta que deseja ter alta performance, ele precisa se abster. E o texto de Hebreus está dizendo que eu e você é que temos que nos livrar de todo o peso e de todo o pecado. Não é uma responsabilidade de Deus, não é uma responsabilidade do pastor, não é uma responsabilidade do teu irmão, não é uma responsabilidade do teu marido, da tua esposa, do teu discipulador ou do teu mentor. Os excessos que você permitiu na sua vida, quem tem que se livrar é você, porque quem permitiu entrar foi você. Quem deixou esses excessos tomar conta da tua vida foi você. Quem permitiu que eles afetassem o seu desempenho foi você. Quando uma pessoa está com sobrepeso, excesso de peso, ou precisa emagrecer, ninguém pode fazer academia, exercício por ela. Você pode comprar uma roupa para a academia, você pode consultar uma nutricionista, você pode ter uma dieta, mas é você que vai precisar fazer. Na vida espiritual, você só vai sair deste peso e deste pecado se você decidir se livrar dele em nome de Jesus.
Pare de culpar os outros pelos excessos que você permite na sua vida. Porque essa é uma tarefa sua. Os meus excessos, quem tem que lidar com eles sou eu. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9, vai aparecer ali. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte e joga fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo do inferno. E se um dos teus olhos te leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. O que Jesus aqui está falando? É de automutilação física? Não. Jesus aqui está falando de três coisas: pé, mão e olhos. Quando ele está dizendo, se o teu pé te faz tropeçar, ele está falando dos caminhos que você está seguindo. Se o caminho que você decidiu trilhar com os seus pés te faz tropeçar, o que você tem que fazer? Corta. Corta. Não tenta negociar. Não tenta fazer acordo. Vou dizer, com o pecado não tem acordo, irmão. Com o pecado você não senta na mesa de negociação. Com o pecado você não negocia. Pecado se corta, pecado se elimina, pecado você se livra. Porque gente muito melhor que eu e você fomos derrubados porque quis trazer o pecado para a mesa de negociação. Não há negociação entre nós e o pecado. Não há. Se o caminho que você está trilhando te faz tropeçar, corta. Um dia perguntaram para Viktor Frankl, aquele psiquiatra que sofreu os horrores dos campos de concentração do Holocausto, e que é o criador de uma terapia chamada logoterapia. Perguntaram para ele, como é que você aguentou os horrores dos campos de concentração? E ele disse, quando você tem um porquê, você aguenta qualquer como. Vou repetir. Quando você tem um porquê, você aguenta qualquer como. E Viktor Frankl, dentro do campo de concentração, como ele era um cientista do comportamento humano, ele fez um estudo lá dentro do campo de concentração. E o estudo dele, que foi a base depois da logoterapia, ele descobriu que as pessoas que morriam rápido lá nos campos de concentração eram pessoas que já tinham desistido de sair de lá. Elas não conseguiam mais se enxergar fora daquele campo de concentração. E à medida que elas não tinham mais um porquê viver, elas iam, uma após outra, morrendo. Mas ele também descobriu que as pessoas que sobreviveram foram aquelas que nunca perderam a esperança de um dia sair de lá. Aleluia! E Viktor Frankl disse, muitas vezes, diante daquela sujeira, do mau cheiro, daquele ambiente de morte dos campos de concentração, eu fechava os meus olhos e eu me via em salas de aulas da universidade, dando aula para dezenas e centenas de alunos, depois que eu saísse dos campos de concentração. E durante os piores momentos da minha vida ali, era aquela imagem que me fazia continuar acreditando que um dia eu sairia dali. E pena que eu não trouxe para mostrar aqui hoje, mas existe uma imagem, você pode procurar na internet,
caminhonete dele, depois que saiu do campo de concentração, numa sala universitária, dando aula para dezenas de alunos. Qual é a visão que você tem, que motiva a sua vida em nome de Jesus? Qual é o teu porquê, meu irmão e minha irmã? O que é que faz você levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar? Pastor, é porque eu tenho que pagar as contas. Se o motivo pelo qual você vive é só para pagar as contas, o seu motivo é muito miserável, porque a vida é muito mais do que isso. Se for para isso, você está reduzindo a sua vida, porque Jesus disse: as aves do céu não têm ninhos, mas não fazem ninhos, mas Deus cuida dela. Os lírios do campo não fazem roupa, mas Deus cuida deles. E vocês valem muito mais do que um e outro. Eu vim aqui para te dar uma sacudida em nome de Jesus, para ver se você acorda para a vida em nome de Jesus. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus aqui nessa noite. 1 Coríntios 9, 26, olha o que o apóstolo Paulo escreve: assim corro também eu, não sem meta. Eu não corro sem meta, e eu assim luto, não como desferindo golpes no ar, isso é, sem atingir nada. Eu não corro sem meta e eu não fico dando soco no ar. Se é para correr, eu corro com meta. Se é para dar soco, tem que acertar alguma coisa. Agora, quanta gente hoje está correndo, correndo, correndo. Você já viu aquele ratinho? Na verdade é porquinho da Índia, é isso? Que fica naquela roda. Corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum. Corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum. Muitas pessoas estão assim, correndo, 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 correndo. Você pergunta para ela: estou correndo. Você pergunta para ela: estou sem tempo. Você pergunta para ela: nossa, a semana para mim hoje foi curta, o dia não deu. Mas eu pergunto: você está correndo para onde? Para onde você está correndo? Ansioso. Ah, está ansioso? Sim. Ansiosa. Ansiosa para o quê? E do quê? E para onde? Eu preciso perguntar: para onde você está indo? Para onde? Você precisa de energia, meu irmão, minha irmã. Amém? Você precisa de força. Só que se você não sabe para onde você está indo, você vai se cansar e não vai atingir objetivo nenhum na sua vida. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo está dizendo. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Porque nós temos alguém para agradar. E quem é? Nós estamos aqui para agradar homens, irmãos? Estamos aqui para agradar homens? Nós estamos aqui para agradar quem nos alistou. Se você foi alistado, você tem um Senhor para agradar. Amém, queridos? Agora, para agradar o Senhor que te alistou, você não pode o que diz o texto? Se embaraçar com as coisas desta vida. Quero fazer uma correção aqui. O texto não está dizendo que você não pode se envolver. O texto está dizendo que você não pode se embaraçar. O problema de muitas pessoas não é que elas estão envolvidas, elas estão enroladas.
enroladas. É aquele novelo que você não consegue achar a ponta do negócio. Está enrolado. Às vezes eu converso com algumas pessoas, e aí, vamos se envolver no projeto do reino? Pastor, me desculpa, mas agora eu não posso. E eu ouço exatamente isso. Eu estou muito enrolado. Eu disse, é desse jeito que o diabo te quer, enrolado. E tem gente que não é o diabo que enrola ela mesma se enrola. Ela entra num caminho, numa cama de gato assim, que ela não sabe como é que ela entrou e não tem a mínima ideia de como vai sair. Deus não usa ninguém com a vida enrolada. Tem gente enrolada em dívida, tem gente enrolada nos negócios da empresa, tem gente enrolada no emprego, tem gente enrolada no casamento. Nem ata, nem desata, está enrolado. Tem gente que já está vivendo junto há 10 anos e o negócio está ainda, como é que está, gente? Enrolado. E aí não pode produzir nada no reino de Deus, e não pode agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu vejo muita gente com potencial, mas que não pode ser usada por Deus, porque está com a vida enrolada. O Senhor quer te dar sabedoria nessa noite para desenrolar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente que está enrolado na preguiça. Enrolado na preguiça. De fazer qualquer coisa significativa para o reino de Deus. Quando eu e você chegarmos diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar quantas casas você construiu, quantas casas você comprou, quantos carros você teve, ou quanto você ganhou na sua empresa ou no seu trabalho. Deus não vai perguntar isso. Sabe o que Deus vai perguntar? Você concluiu a carreira que eu te propus? O Senhor não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou. E aí, meu filho, como é que foi a sua vida na terra? Ah, Senhor, muito obrigado. Tive casa, terreno, carro, bom emprego. Muito obrigado porque o Senhor me abençoou tanto. Tive família, filhos, esposa. Senhor, foi maravilhoso. Foi maravilhoso para quem? Obviamente que é para mim, né, Senhor? E para o meu reino? Desculpa, Senhor, é que eu estava muito enrolado com as minhas coisas. Tuas? Quem é que você acha que deu tudo o que você teve? Para mim você pode me dar desculpa, pastor, eu estou enrolado. Eu quero ver você dar para ele a desculpa. Então, para você não passar vergonha lá na frente dele, eu estou dizendo para você, se desenrola, irmão, em nome de Jesus. Para com essa preguiça espiritual, que você acha que mora em Gramado e está na Disneylândia. Dá para correr mais um pouquinho? Em quarto lugar, seja disciplinado. Ou tenha autodisciplina. 1 Coríntios 9, 27.
para ganhar o prêmio, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para vencer nessa corrida, você tem que ter disciplina, ou autodisciplina. Quando ele está dizendo, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, ele está dizendo o seguinte, eu não dou colher de chá para quem? Para quem? Para mim mesmo. Pastor Carlito Paz sempre diz o seguinte, não dê ouvidos à tua carne, porque a carne, ela nunca melhora. A carne nunca melhora, ela sempre vai estar. O apóstolo Paulo disse que a carne e o espírito sempre estão em conflito. Paulo diz que para manter o seu condicionamento, era necessário responsabilidade, e isso exigiria dele uma autodisciplina. Os atletas, eles não gostam de fazer tudo o que fazem. É óbvio que tem coisas que eles detestam. Você acha que eles não gostariam de estar fazendo outras coisas mais convenientes? É claro que sim, mas eles sabem que não tem medalha sem disciplina. O atleta sabe que para ganhar a medalha, ele não faz o que gosta, ele faz o que é preciso. É por isso, irmãos, que eu não sou um palestrante motivacional. É por isso que eu não estou aqui para fazer cócegas no seu ego. É por isso que eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para te conscientizar. Porque atleta que é atleta, ele não treina só quando está motivado, porque ele não faz só o que gosta, ele faz o que é preciso, porque ele é movido por um objetivo e não apenas por uma motivação.